Tenho uma vasta experiência trabalhando em bibliotecas públicas, especialmente durante meus 20 e poucos anos, quando assumi um emprego de meio período em uma filial local. Fui designado para o turno da noite por pelo menos 3 dias por semana, como meu segundo emprego após meu emprego principal. Meu dia de trabalho geralmente começava às 6 da noite e terminava imediatamente às 9, que é o horário de fechamento da biblioteca. No entanto, meu trabalho não terminou aí, pois fui responsável por fechar a biblioteca. Tive que desligar todos os computadores, arrumar o local, organizar as prateleiras, estocar os livros e DVDs devolvidos, tirar o lixo e trancar o prédio. Certa sexta-feira à noite, eu estava ocupada com minhas tarefas de limpeza quando o horário de encerramento se aproximava. A maioria dos meus colegas já havia saído, e apenas um bibliotecário e eu ficamos no prédio. Fiz um anúncio final para que os demais usuários da biblioteca encerrassem suas atividades, pois a biblioteca logo fecharia. Eu estava ansioso para terminar meu trabalho para poder começar meu fim de semana mais cedo. O outro funcionário se despediu de mim e eu fiquei sozinha com as tarefas de última hora. Depois de fazer o anúncio final no interfone, os 2 únicos convidados restantes empacotaram seus pertences e foram embora. Em seguida, tranquei a porta da frente e comecei a colocar as cadeiras embaixo de suas respectivas mesas. Esvaziei todas as latas de lixo e tirei o lixo na hora de fazer isso. Uma vez fora do prédio, destranquei a porta da frente, descartei o lixo e tranquei a porta novamente. A biblioteca estava localizada em uma área tranquila e eu mal conseguia ouvir nenhum barulho do lado de fora. Quando voltei para dentro, tudo o que precisei fazer foi separar os livros e DVDs que haviam sido devolvidos. Peguei as 2 caixas e comecei com os DVDs, que eram mais fáceis de organizar, pois eram menores. Enquanto vasculhava os DVDs, pensei ter ouvido algum barulho vindo dos corredores dos livros. Caminhei cautelosamente pelos corredores e encontrei um livro aberto caído no chão, que claramente havia caído da prateleira. Eu o pego e o devolvi à sua posição original. Eu parei por um momento, me perguntando como o livro havia caído da prateleira. Em seguida, retomei meu trabalho, terminando os DVDs antes de passar para os livros. Organizei os livros em ordem alfabética, começando com os As. Os livros na caixa já estavam organizados em ordem alfabética, facilitando muito meu trabalho. Enquanto trabalhava para terminar e sair para o fim de semana, ouvi um barulho estranho 2 vezes em menos de 20 minutos. Eu sabia que não era uma coincidência, então parei o que estava fazendo e comecei a andar pelos corredores de livros. Minha suspeita foi confirmada quando encontrei mais 2 livros no chão em outro corredor. Afinal, eu não estava sozinho na biblioteca. Sem hesitar, fui até a área aberta e anunciei em voz alta que a biblioteca estava fechada. Houve um silêncio assustador até que eu ouvi o barulho novamente, desta vez vindo da seção infantil da biblioteca. Os ruídos de rosnado soaram como um animal furioso, e o som de livros sendo jogados no chão aumentou o caos. Respirei fundo e finalmente reuni coragem para espiar pelo corredor. O que eu vi foi uma mulher de suéter jogando livros aleatórios da prateleira e fazendo sons estranhos de animais. Eu sabia que tinha que agir rápido, então me virei e corri para o escritório. Tranquei a porta e fechei as persianas antes de ligar para o 911. Informei à operadora que havia uma mulher doente na biblioteca e pedi que enviassem uma ambulância. Eu sabia que a mulher era perigosa e não queria me aproximar dela. Quando a operadora perguntou se ela ainda estava no mesmo lugar, abri as persianas e tive uma visão horrível. A mulher estava do outro lado do vidro, olhando para mim com grandes pupilas demoníacas. Eu rapidamente fechei as persianas e disse à operadora que ela estava fora do escritório. A mulher começou a bater no vidro e a gritar sem sentido, tentando entrar. Quando não conseguiu, sentou-se em uma cadeira e ficou de frente para o escritório. 2 carros da polícia e uma ambulância logo chegaram à biblioteca. A mulher tentou lutar contra a polícia e acabou sendo algemada e levada embora. Nunca descobri o que havia de errado com ela ou como ela entrou na biblioteca. Foi definitivamente uma experiência chocante ficar sozinho na biblioteca depois do expediente. Apesar do incidente inquietante, continuei trabalhando na biblioteca.
No entanto, sempre me certifiquei de ser extremamente cauteloso e consciente do que estava ao meu redor. Foi um lembrete de que tudo pode acontecer, e é importante estar sempre alerta. O incidente me deixou com uma sensação de mal-estar e não pude deixar de me perguntar o que poderia ter acontecido se eu tivesse abordado a mulher. Mas, no final do dia, fiquei grata por estar sã e salva e sabia que era uma lição aprendida. Quando eu tinha 7 anos, minha família se mudou para uma nova cidade, e qualquer lembrança anterior a essa mudança é considerada parte da minha infância, e muitas dessas memórias estão embaçadas. No entanto, há uma lembrança em particular que me chama a atenção. Essa lembrança aconteceu algum tempo antes de eu ter 7 anos, possivelmente quando eu tinha 5 ou 6 anos. Lembro-me vividamente de minha mãe levando eu e meus irmãos à biblioteca da cidade, que estava convenientemente localizada a poucos quarteirões de nossa nova casa. Naquele dia, minha mãe estava com meu irmão mais novo, que ainda era bebê na época. Antes de nossa visita à biblioteca, minha mãe nos levou ao shopping onde acompanhamos em suas compras. Era uma tradição que sempre que íamos ao shopping, ela nos levava ao McDonald's para comprar casquinhas de sorvete. Depois de nossa visita ao shopping, chegamos à biblioteca e fiquei emocionada ao descobrir uma seção de computadores para crianças onde minha mãe me permitia jogar enquanto ela fazia suas coisas. No entanto, rapidamente me cansei dos jogos de computador online desatualizados que estavam disponíveis na época. Como resultado, decidi explorar os corredores de livros da seção infantil da biblioteca em busca de livros de espionagem. Eu estava determinado a encontrar o romance de espionagem perfeito e, depois de algumas pesquisas, me deparei com um livro que chamou minha atenção. Passei horas absorto na história, completamente inconsciente da passagem do tempo. Minha mãe acabou tendo que me afastar do livro e voltamos para casa com uma pilha de livros a reboque. Essa visita à biblioteca foi um momento decisivo para mim, pois despertou um amor duradouro pela leitura e pelo aprendizado. Daquele dia em diante, fiz questão de visitar a biblioteca regularmente e ler o máximo de livros possível. Olhando para trás, sou grata à minha mãe por me apresentar a magia dos livros e por alimentar minha paixão pela leitura. Até hoje, ainda me lembro daquela visita à biblioteca com carinho, e ela continua sendo uma lembrança querida da minha infância. Foi um pequeno momento, mas teve um enorme impacto na minha vida e me transformou na pessoa que sou hoje. Sou grata pela experiência e pelas lições que ela me ensinou, e sempre guardarei essa lembrança com carinho. Ao percorrer a biblioteca, me encontrei na seção infantil, situada no canto mais distante do prédio. Caminhando de ilha em corredor, de repente ouvi um barulho atrás de mim. Curioso, me virei para ver o que era, mas não consegui ver nada fora do comum. Foi só quando olhei para a parede traseira da biblioteca que notei outra estante de livros encostada nela. E então, algo estranho chamou minha atenção, metade do rosto de um homem adulto aparecendo por trás da estante de livros. Sem pensar, eu disse brincando, "Pequiabu", ao que ele riu e respondeu da mesma forma. Eu não senti nenhuma sensação de perigo naquele momento e continuamos jogando, com ele aparecendo repetidamente por trás da estante de livros. Eventualmente, eu me aproximei dele e ele perguntou o que eu estava procurando. Eu disse a ele que estava procurando livros de espionagem, e ele se ofereceu para me ajudar a encontrá-los. Pegando minha mão, ele me guiou pelos corredores, levando-me até a seção com livros que começam com a letra I. Lá, encontrei pelo menos 5 livros de espionagem alinhados um ao lado do outro. Depois de selecionar meu favorito, The Treasure Hunt, ele sugeriu que sentássemos e jogássemos. Fomos até uma mesa localizada em um canto próximo aos computadores das crianças. Passamos algum tempo jogando I-Spy, procurando objetos nas fotos do livro. Enquanto jogávamos, ele me fez perguntas sobre mim, tentando me conhecer melhor. A certa altura, ele perguntou com quem eu estava lá. Eu disse a ele que estava com minha mãe e meu irmão mais novo. Ele então mencionou que havia uma sala de jogos no térreo da biblioteca para crianças. Isso era novidade para mim, pois eu não tinha ideia de que havia uma área no térreo da biblioteca. Intrigado, ele sugeriu que pegássemos o livro e descêssemos as escadas para conferir.
Ao entrar pela porta que dava para o porão da biblioteca, fiquei surpreso ao descobrir que ela era usada para eventos e reuniões de clubes e organizações. Também descobri que havia uma pequena sala de jogos localizada lá, provavelmente destinada a pais que precisavam trazer seus filhos durante as reuniões. Com confiança, segui o homem enquanto ele me levava até a sala de jogos. Minha curiosidade despertou. Ao entrar, notei uma infinidade de brinquedos espalhados, incluindo um conjunto de Lego e uma mesa cheia de peças. Enquanto explorávamos a sala, o homem colocou um livro intitulado E Spy na mesa de Lego, e foi aí que as coisas tomaram um rumo estranho e desconfortável. Inicialmente, notei que o homem estava tentando me convencer a brincar com os brinquedos, fazendo com que meu desconforto aumentasse gradualmente. De repente, a voz de uma bibliotecária soou pelos alto-falantes, chamando meu nome e solicitando que eu fosse à recepção, pois minha mãe estava me procurando. O homem então começou a apagar todas as luzes, envolvendo-nos na escuridão total. Ele sugeriu que brincássemos de esconde-esconde, mas naquele momento, o medo se apoderou de mim e comecei a gritar por minha mãe. Apesar de seus esforços para me acalmar, sua voz ficou cada vez mais alta à medida que ele se aproximava de mim no escuro. Felizmente, consegui me libertar de suas garras e correr em direção à porta da sala, deixando-o para trás. Eu corri pelo corredor escuro e assustador até chegar às escadas. Enquanto subia correndo, senti o mesmo mal-estar que sentia quando criança ao subir as escadas correndo para escapar de um porão, só que desta vez, a sensação foi amplificada pelo medo de ser capturada. Finalmente, chego ao andar principal da biblioteca e, sem hesitar, corri direto para a recepção, chamando por minha mãe. Ela estava lá, cercada por um grupo de bibliotecários, e o alívio em seu rosto ao me ver era palpável. Eu contei os eventos que haviam acontecido e ela ficou visivelmente abalada. Então, notei um grupo de policiais no prédio, fazendo uma busca. Apesar de seus esforços, o homem misterioso nunca mais foi visto, conseguindo escapar por uma saída diferente. Mais tarde, falei com uma mulher que acredito que fazia parte da força policial. Ela me fez perguntas difíceis e delicadas sobre o que havia acontecido. Apesar de sua abordagem gentil, nunca tive coragem de contar a minha mãe sobre a experiência, pois é um assunto incômodo que prefiro evitar. Eu era um estudante estrangeiro e fazia 6 cursos a cada semestre, pois estava buscando um diploma duplo e queria terminar tudo em 4 anos. Isso significava muitos semestres e eu estava constantemente ocupado com trabalhos, deveres de casa e estudos. Minha universidade tinha uma biblioteca que ficava aberta até meia-noite, e como também estava estagiando naquele semestre, mal tinha tempo para realizar minhas tarefas. Eu ainda morava no campus na época e meus colegas de suíte podiam ser barulhentos e perturbadores às vezes. Era uma quarta-feira à noite e eu tinha 3 aulas e meu estágio no dia seguinte. Logo depois de terminar o estágio, fui direto para a biblioteca. A biblioteca do campus era espaçosa e quando cheguei lá por volta das 21 horas, ainda havia várias pessoas estudando. Conforme as horas passavam, a biblioteca ia ficando mais vazia. Por volta das 11 horas, a maioria das pessoas já tinha ido embora, mas ainda havia algumas ao redor. Nesse momento, um homem com aparência estranha entrou na seção da biblioteca onde eu estava e escolheu uma mesa vazia diagonalmente em frente à minha. No início, tentei me concentrar nos meus estudos, mas o homem começou a fazer perguntas inapropriadas. Ele afirmava ser estudante também, mas suas respostas eram vagas e inconsistentes. Isso me deixou desconfiado, então decidi perguntar ao segurança da biblioteca por ajuda. O segurança confrontou o homem e pediu para ver sua carteira de estudante. O homem não pôde provar que era estudante e o segurança o acompanhou para fora da biblioteca. O segurança me alertou para ter cuidado ao retornar ao meu dormitório. Agradeci ao segurança e tentei voltar aos meus estudos, mas minha mente estava distraída pensando sobre a presença daquele homem. Por volta das 12 horas, decidi encerrar minha sessão de estudos e me preparar para dormir. Enquanto eu saía da biblioteca, percebi que o homem estava me seguindo. Comecei a correr, mas ele me alcançou e me atacou. Fiquei aterrorizado e tentei gritar por ajuda. Felizmente,
2 pessoas vieram em minha direção e afugentaram o agressor. Eles me ajudaram e chamaram a polícia. Relatei o incidente à polícia, fornecendo uma descrição detalhada do agressor. A polícia divulgou a imagem do suspeito e recebeu uma denúncia anônima de sua localização em um bar próximo à universidade. A polícia agiu rapidamente e conseguiu prendê-lo. Foi uma experiência aterrorizante, mas a ajuda oportuna e a rápida ação da polícia garantiram minha segurança. Fiquei extremamente grato pela assistência daqueles que vieram em meu socorro e pela eficácia das autoridades em lidar com a situação. E assim chegamos ao fim desse vídeo arrepiante aqui no canal Contos Sobrenaturais. Espero que tenham gostado dessa dose de terror e suspense que compartilhei com vocês. Se você é fã de histórias assustadoras e busca aquela adrenalina nas noites mais sombrias, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo arrepiante que está por vir. Que essa história assombrosa e perturbadora permaneça em sua memória como um lembrete constante de que nem tudo tem um final feliz, e que o mal pode estar mais próximo do que jamais imaginamos. Com arrepios e temor, contos sobrenaturais.